Muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante, nessa segunda-feira, começando mais uma semana essa que promete ser muito dura para o Vasco e a gente aqui no canal, porque olha, essa semana conseguir notícias vai ser muito complicado, mas a gente vai manter o trabalho e buscar sempre deixar você muito bem informado. Então eu peço para você se inscrever aqui no canal, deixar o like nesse vídeo que é importante, é só clicar no curtir e compartilhar. Copia o link e joga para todo mundo que você conhece, faça o canal chegar a outros vascaínos. Já somos mais de 175 mil inscritos e eu conto demais com a sua audiência e também a sua ajuda para chegar a outros torcedores. E como eu disse, começa uma semana dura para o torcedor vascaíno, até porque na sexta-feira o resultado não foi nada bom, pelo contrário, o time jogando em São Januário empatou com o Vila Nova na abertura da Série B do Campeonato Brasileiro, deixando o torcedor ainda mais preocupado e até desmotivado. O técnico Zé Ricardo está sendo muito contestado por grande parte da torcida, o gerente geral do futebol do Vasco, Carlos Brasil, também, e principalmente o presidente Jorge Salgado, que olha, a sua gestão em relação a futebol é tenebrosa, é pavorosa. Os números mostram isso. Você está vendo aí na tela que após assumir o cargo de presidente do Vasco, Jorge Salgado tem os seguintes números. São 84 jogos, 31 vitórias, 23 empates e 30 derrotas. Aproveitamento de 46% dos pontos disputados. Olha, tá feia a coisa. Detalhe que o Vasco disputou 2 campeonatos cariocas, jogos pela Copa do Brasil e olha, a Série B do ano passado. Só para você ter uma ideia, foram 80 gols marcados e 92 sofridos. Como eu disse, os números não mentem. Tá feia a coisa e olha, tem que melhorar bastante. E o meio-campo Nenê protagonizou uma polêmica na partida de sexta-feira. Após ser substituído durante o segundo tempo, ele saiu reclamando, esbravejando, inclusive jogou a faixa de capitão no chão. O técnico Zé Ricardo foi perguntado sobre isso após a partida na coletiva de imprensa. Confere só o que disse o técnico Zé Ricardo sobre essa situação envolvendo o meio-campo Nenê logo após a partida. Não, a gente não teve uma conversa depois, apenas fechamos a nossa roda e depois a gente não teve a oportunidade, cabeça quente. O Nenê não foi a primeira vez que o Nenê fez isso, em outros clubes ele já fez. É um jogador que quer jogar o tempo todo, ele é uma referência nossa. Eu entendia que naquele determinado momento o primeiro volante da equipe do Vila Nova estava tendo facilidade para jogar, a gente não estava conseguindo nem com ele nem com o Raniel fechar as diagonais, ele estava iniciando a maioria das jogadas e também não conseguimos pressionar muito na saída de bola do adversário. Entendia que sangue novo ali, tanto o Getúlio quanto o Figueiredo poderiam fazer essas funções sem deixar muito ser agressivo, sem deixar muito ter presença na área. Então essa foi a decisão que nós tivemos e entendemos que é uma reação de quem quer estar no campo. Não vou polemizar isso, até porque não conversei com ele. E, de qualquer forma, isso a gente resolve ali entre a gente. E se tiver que tomar alguma decisão diferente, a gente toma sem problema nenhum. Enquanto eu estiver à frente do Vasco e de qualquer clube, eu sou a voz que decido e sempre para o bem do Vasco. E a minha visão naquele momento também era para o bem do Vasco. Pois é, você viu aí que o técnico Zé Ricardo disse que pode tomar alguma atitude em relação a essa questão do meio-campo Nenê. E aí fica a pergunta, qual seria essa decisão? Eu fiz exatamente essa pergunta para 3 membros do canal Atenção Vascaínos, que são bem ativos no nosso grupo de WhatsApp. Você que ainda quer fazer parte, seja membro do canal e mande um e-mail para direção@atençãovascaínos.com, sem cedilha e sem tio, e saiba como fazer parte do nosso grupo de WhatsApp. E os 3 vão responder qual seria, por exemplo, a decisão mais correta em relação à atitude do meio-campo Nenê no jogo de sexta-feira. Bom dia, Emerson. Bom dia, amigos vascaínos. A atitude do Nenê foi, de fato, completamente lamentável e acredito que qualquer continuidade, permanência dele deva passar por uma retratação pública. Ele desrespeitou todos os vascaínos ao atirar a abraçadeira de capitão que já foi de Roberto Dinamite, Juninho Pernambucano e tantos outros ídolos ao solo. O Nenê não é maior que o Vasco, o Nenê não é maior que os companheiros de elenco dele. O Nenê é um ídolo que assim como aceitou vir ao Vasco num ano difícil, foi por nós tratado com muita idolatria e carinho.
Então, o mínimo que se espera dele é razoabilidade, cabeça no lugar para que ele possa, principalmente em relação aos mais jovens, dar o exemplo dentro de campo. Bom dia, Emerson Rocha. Bom dia a todos que acompanham o canal Atenção Vascaínos. Eu acho que repercutiu muito mal o fato de ele ter jogado a braçadeira de capitão no gramado quando ele saiu. Foi um desrespeito muito grande com a torcida e até mesmo com a instituição Vasco da Gama. Na minha opinião, ele tem que ser punido sim. Eu acho que tem que haver uma conversa, primeiramente, se já não houve. E posteriormente, eu acho que ele tem que amargar o banco para poder lhe dar o exemplo. Essa é a minha opinião, galera. Fala Emerson, fala rapaziada aqui do Atenção Vascaíno. Em relação ao Nenê é muito simples, chamar ele para uma conversa e botar as cartas na mesa. Ele não é o principal do Vasco, o Vasco é um grupo, tá? Ele tem que respeitar o treinador e jogos que ele vai ter que sair e jogos que ele nem vai jogar. Não concordando com isso, é que nem uma empresa, é profissionalismo. Faz a rescisão, vai embora, cada um do seu lado e vida que segue. E o Vasco já tem a sua programação definida para essa semana até o jogo de sábado contra a equipe do CRB. Você confere aí na tela, o elenco tem treino hoje fechado à imprensa no CT Moacir Barbosa. Na terça, o treinamento será à tarde, com uma coletiva às 3 horas com o volante Yuri Lara. Na quarta-feira, o trabalho será novamente à tarde, com as apresentações oficiais de Gabriel Dias, Carlos Palácios, Eric Farias e Zé Vitor. Na quinta, o time treina no CT Moacir Barbosa e depois viaja para Maceió. Na sexta-feira, tem treino no CT do CSA, já em Maceió, fechado à imprensa. E no sábado, como eu disse, tem esse jogo contra o CRB às 7 da noite, jogando no Rei Pelé pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Essa é a programação do Vasco para essa semana. O Vasco precisa vencer ou vencer a equipe do CRB para tentar apagar um pouco o resultado da estreia do Campeonato Brasileiro da Série B. E agora, aquele quadro Notícias Rápidas e Diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. Faltam 2 jogos para encerrar a primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Essas 2 partidas serão realizadas na quarta-feira. Com os resultados de momento, o Vasco ocupa a 7ª colocação com apenas 1 ponto por conta do empate com o Vila Nova. E os times da base do Vasco jogaram no sábado e fizeram bonito. O time Sub-15 e o time Sub-17 jogaram pela 3ª rodada da Copa Rio. Ambos disputaram jogos contra o Botafogo. O time Sub-15 venceu por 3-1 e o time Sub-17 venceu por 3-0. Já o Sub-20 jogou com o Nova Iguaçu pela 3ª rodada da Taça Guanabara e goleou por 4-1 os 3 jogos acontecidos no sábado no Nivaldo Pereira. E já tem arbitragem para o jogo Vasco e CRB no sábado em Maceió. Quem apita o jogo é esse cara aí, ó, Diego Pombo Lopes da Bahia. E no VAR, meu xará, Emerson de Almeida Ferreira, de Minas Gerais. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade. E para fechar esse Bom Dia Gigante, vamos falar e lembrar o seguinte: hoje é véspera do fechamento da janela de transferência. Ou seja, o Vasco tem até amanhã para inscrever principalmente os 3 jogadores que ainda precisam aparecer no bid da CBF: Gabriel Dias, Carlos Palácios e também o atacante Zé Vitor. Há até uma expectativa muito grande que eles apareçam hoje no bid da CBF e estejam tranquilamente regularizados para o jogo, inclusive de sábado contra a equipe do CRB, caso o técnico Zé Ricardo queira aproveitar esses jogadores. Mas o Vasco tem uma possibilidade até de contratações, mesmo com a janela fechada,
caso consiga, por exemplo, um jogador que esteja livre no mercado sem contrato com outros clubes. E aí sim, o Vasco pode contratar para a Série B caso esse jogador não tenha contrato. Inclusive, o técnico Zé Ricardo falou sobre isso após a partida contra o Vila Nova em São Januário. Sobre a possibilidade de reforço, acho que o Vasco está sempre buscando fortalecer a sua equipe, sempre atento ao mercado. Lógico que internamente a gente sabe que jogadores importantes que possam estar à disposição, o Vasco vai ter que estar atento. A direção percebe isso, o comitê de futebol percebe isso, mas a gente trata isso de forma muito interna, até porque a gente entende que a valorização dos atletas que estão à nossa disposição é o mais importante. É isso, galera. Esse foi o Bom Dia Gigante de hoje, rápido, dinâmico, bem informativo, do jeito que você gosta, do jeito que você merece, porque aqui no canal Atenção Vascaínos a gente faz jornalismo esportivo com qualidade falando de Vasco. Aqui no YouTube é no canal Atenção Vascaínos. Então, mais uma vez, eu peço para você que até agora ainda não é inscrito no canal, me dá essa moral. Inscreva-se no canal, deixa o like nesse vídeo, acione o sininho das notificações e, claro, sempre compartilhe. Lembrando que hoje não tem Boletim AV, segunda-feira tem a nossa tradicional live, 7h30 da noite, direto do estúdio na Barra da Tijuca, Estúdios Roberto Dinamite. Vamos ter um personagem muito bacana para bater um papo e falar um pouco desse momento do Vasco em ebulição e logo no começo da estreia da Série B do Campeonato Brasileiro. Não perca, 7h30 da noite, aqui no canal Atenção Vascaínos. E no nosso Ave Mais, nosso segundo canal, tem o Acorda Vascaíno, o card está passando aqui em cima. Não perca também a sua audiência lá no canal Ave Mais. Grande abraço, ótima segunda-feira. A gente se vê mais tarde, às 7h30 da noite, aqui no canal Atenção Vascaínos. Grande abraço, tamo junto, valeu, fui!